Boa noite para todos, graça e paz, juntos mais uma vez através desta transmissão online, levando ao seu coração a palavra do nosso Deus, propondo um novo tempo de vida, de paz na presença do Senhor, vivendo essa nossa nova vida com Cristo, conscientizados de que Ele tem sempre o melhor para nós, que no tempo de Deus as coisas, todas elas, serão plenamente esclarecidas nos que diz sentido à situação que vivemos e necessidades desse isolamento, né? Buscando ao Senhor a direção dEle para o tempo dEle, em que Ele vai nos proporcionar o momento de estarmos juntos novamente. Esperamos em Deus que seja muito em breve, né? Enquanto isso, nós chegamos até você através dessa transmissão, aqueles que estão acompanhando ao vivo pelo Facebook, aqueles que estarão acompanhando através dos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela oportunidade que nós temos de servir juntos ao Senhor e saber que Ele se manifesta em nossa vida a cada dia. Eu quero nesse momento te convidar a nós orarmos juntos e logo após esta oração nós estaremos então lendo o texto da palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos agora, chegando diante do Senhor, colocar as nossas vidas no teu altar, para que o Senhor possa nos mostrar, Deus, a cada momento os propósitos do Senhor para a nossa vida. Ajudando-nos, ó Deus, a entender esse novo tempo que vivemos, mas ao mesmo tempo, Deus, prontos para te servir em qualquer que seja a circunstância da nossa vida. Então, Deus, nós colocamos a vida de cada um, os problemas, as dificuldades, as limitações. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas, nas nossas casas, que o nome do Senhor seja exaltado para sempre em tudo aquilo quanto nós fizermos ou pensarmos. Nesse tempo o Senhor se revele a nós também pela Tua palavra, que será lida, e a ministração do Espírito Santo do Senhor sobre nós neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu gostaria de ler um texto com você na palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós temos nestes versículos de 10 até o versículo 20, Paulo nos traz aqui uma palavra a respeito do fortalecimento do Senhor através da armadura de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre essa expressão do versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E você que estiver acompanhando através da sua Bíblia, deixa aí, fica aí ligado nela, que nós vamos ler alguns outros versículos nesse mesmo contexto aqui e outros textos também. Então eu gostaria que você estivesse ligado a esse momento de aprendizado, de ensino na palavra do Senhor. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Meus queridos, nessa pequena parte do versículo 10, nós temos aqui uma declaração bíblica muito profunda, muito forte, que nos ensina que é no poder do Senhor que o crente encontra o fortalecimento necessário para viver sua vida cristã nesse tempo, resistindo a todos os ataques de Satanás. Esta declaração de Paulo aos Efésios, ela é dita num contexto em que ele trata a respeito do cristão, dele se revestir da armadura de Deus para estar pronto contra as ciladas do diabo, para ele estar pronto contra a batalha que nos aguarda, as lutas incessantes que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve esta expressão, fortalecei-vos no Senhor, basicamente o que ele está dizendo aos cristãos é que eles devem buscar a sua fonte de poder no Senhor. A fonte de poder do cristão não está na igreja que ele faz parte, na placa denominacional, não está nos seus vínculos com cristãos, com evangélicos ou de outras formas. A fonte de poder do cristão é o Senhor. A Bíblia não nega, meus queridos, que a vida cristã é uma vida de conflitos, de aflições, dificuldades. Jesus mesmo nos advertiu quanto a isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter o nosso ânimo renovado em Jesus, que havia vencido o mundo e todas as situações que o cercavam. Apesar, meus queridos, de como salvos, como transformados, redimidos em Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, e desfrutarmos das maiores bênçãos espirituais nas regiões celestiais, essas bênçãos têm implicações no presente. Tudo aquilo que nós vivemos tem essa implicação no nosso presente, mas tem também implicações eternas. Paulo diz que nós somos soldado de Cristo, ele nos chama a combater o bom combate como soldado de Jesus. Estamos militando no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, o mundo que nos cerca, que nos desafia a cada dia. O principal inimigo do povo de Deus é realmente Satanás. Ele é um adversário perigoso e muitas vezes nós vemos muitas pessoas brincando a respeito disto, zombando, ironizando, mas Satanás não brinca de ser Satanás, não brinca com as zombarias, ele é fiel aos seus princípios de destruir a obra do Senhor. Ele é um adversário perigoso e o versículo 12 diz que ele é um líder por excelência, que conforme ele diz aqui, a nossa luta não é contra a carne, contra os seres humanos, mas sim contra principados e dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças, ou contra, algumas versões trazem a palavra as hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo-nos aqui
é que Satanás, como esse líder, ele é um adversário perigoso, ele está à frente de um exército, ele está à frente das forças espiritual do mal para interferir nas regiões celestiais. Isto quer dizer que Satanás e seus agentes formam um exército bem organizado e ele se opõe à obra de Deus e se opõe também ao povo de Deus. Quando nós vemos tantas situações ocorrendo ao nosso redor, vemos essas ações malignas a cada dia. E uma coisa importante que nós vemos nesse versículo 12, nós falamos sobre ela há umas semanas atrás, através de uma meditação de um domingo, que nós precisamos lembrar que as pessoas não são nossas inimigas. Os seres humanos, aquelas pessoas com quem convivemos, não são nossas adversárias. O diabo pode se aproveitar delas para nos atingir. E aí, quando isso ocorre, a tendência de muitas pessoas é se colocar contra os seres humanos. E aí, a respeito disso que Paulo então nos adverte: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas existe uma força maligna organizada. A versão que eu leio diz aqui que são dominadores desse sistema mundial que está em trevas. São forças espirituais malignas, forças malignas que se manifestam no sentido de destruir, repito, as ações do povo de Deus aqui na terra. Então, durante toda a sua vida, os crentes são desafiados a resistir a esses ataques dessas forças malignas. O grande problema que nós enfrentamos em nosso dia a dia é que esses anjos são forças poderosas à disposição da maldade. A oração de Jesus foi para que o Senhor pudesse guardar os seus discípulos do maligno, porque Jesus sabia a força que ele tem através dos anjos caídos, dos demônios, que eles tentam de todas as formas atingir as pessoas, em especial atingir o povo de Deus, porque o mundo que jaz no maligno, ele não tem que se preocupar com ele, porque já pertence a ele. Então o alvo, o foco dele é alcançar os servos do Senhor, é atingir a igreja de Jesus, é destruir as obras do Senhor através do seu povo, da sua igreja, através dos servos do Senhor. Agora, essas situações poderiam soar realmente desesperadoras se não fosse o fato de que Jesus deixou através da igreja as armas necessárias para combater nesta batalha, nesta guerra, e sermos vencedores de forma eficaz, sermos então vitoriosos nessa batalha. Podemos reconhecer que Satanás e os demônios, eles podem ser mais fortes do que o homem no seu estado natural, no seu estado pecaminoso. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, quando nós somos transformados pelo poder do nome de Jesus, Ele nos dá então a força necessária, o poder, as armas, para que nós possamos então vencer. Por isso é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Portanto, a nossa capacidade de vencer, o nosso poder da vitória
está em Jesus Cristo. E aqui nesse texto de Efésios 6, então Paulo nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, meus queridos, nós temos então, que nós poderíamos chamar aqui, um arsenal, com tudo aquilo que nós precisamos à nossa disposição para essas investidas malignas. Em momento algum a Bíblia nos diz que Satanás não tentaria, que ele não investiria contra o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos diz que Ele nos dá os recursos, Ele nos dá as armas, conforme eu disse, nos dá não somente algumas armas, mas nos dá um arsenal inteiro, para que nós possamos então vencer. E esse arsenal e essas armas que Ele nos dá para vencer, estão então na força do poder de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra poder é a palavra dínamos, a palavra explosão. É uma palavra que nos traz aqui um conceito de algo destrutivo, quando nós pensamos no poder da dinamite, da explosão que a dinamite tem. Então, esse poder, esse dínamos, essa capacidade da presença de Jesus em nós é capaz de explodir essas forças malignas que vêm contra as nossas vidas. Mas como é que nós conseguimos fazer isso? Então é exatamente isso que Paulo vai nos mostrar, para que nós exerçamos esta força e vivamos neste poder, tenhamos em nós essa capacidade de vencer através desta condição do poder do nome de Jesus em nós. O cristão deve então revestir-se de toda a armadura de Deus, que está no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A estratégia de guerra, ciladas do inimigo, elas são capazes de destruir, muitas vezes, regimentos inteiros. O diabo é sorrateiro, arma suas ciladas contra a nossa vida, cria situações a cada dia para nos pegar de surpresa, e nessa sua capacidade de tentar nos surpreender, é que Paulo então diz assim: quando nós os revestimos da armadura de Deus, estaremos firmes contra essas ciladas, ou seja, não poderá nos pegar desprevenidos, porque nós estamos firmes no Senhor, firmes na armadura de Deus, a qual nós estamos vestidos. Agora preste atenção no que eu vou dizer agora para você. O que Paulo nos ensina aqui é que a responsabilidade é individual de buscar para si mesmo esse poder que está disponível. Vejam, Jesus já disponibilizou para nós esse poder que é a armadura de Deus. Mas Paulo diz aqui, é individual, buscar para nós mesmos. É individual, não tem aqui outras pessoas que podem fazer, é individualmente. A responsabilidade de vestir-se com esta armadura é individual, é desejo, é decisão nossa. Veja que Paulo usa aqui o termo, a expressão imperativo, para dizer o seguinte: vão e façam isso, revistam-se de toda, não é parte, é toda a armadura de Deus, mas isso é uma ação
imperativa é nossa. Ele diz o seguinte: vai lá e faz isso. Ele já deixou à disposição o poder dele para nós. Então ele diz o seguinte: vão lá e vistam desta armadura. E Paulo diz o seguinte, que essa atitude individual de vestirmos a nós mesmos para enfrentar esse campo de batalha que nós enfrentamos, nos leva então a tomar esta atitude de não somente desejar. Há uma diferença entre o desejar e o fazer. Você pode desejar algumas coisas, mas você é impedido de fazer certas coisas. Então, Paulo não está dizendo que eu gostaria tanto de vestir dessa armadura. Ele disse que não, vai lá e faz. É imperativo, é ordem, vai e faz. E lembre de uma coisa: é individual, então significa, não depende do seu pai, da sua mãe, do pastor, discipulador, igreja, nada disso. É entre você e ele, é entre você e Jesus. E aí, meus queridos, o crente, ele será fortalecido dessa armadura se ele buscar, porque o Senhor já preparou tudo isso. Agora somos nós quem temos que ir ao encontro dessas coisas. Agora vejam que a expressão que Paulo utiliza no versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então veja, de quem que é a armadura? A armadura não é da igreja, a armadura não é do pastor, a armadura não é a de um líder religioso. Eu preciso de alguém que possa orar e criar um rótulo de oração forte. Não existe isso, né? Oração é oração, não tem essa questão de oração forte ou fraca. Oração é falar com Deus. Quando você fala que oração é forte ou fraca, está dizendo que o Deus a quem você está buscando é fraco ou forte, né? Então, a oração é uma só. Aí Paulo diz aqui para nós o seguinte, que essa armadura, ela é de Deus, ela não é do homem, ela não é da igreja, ela não é de um grupo religioso qualquer, é de Deus, e só Ele pode nos dar, só Ele pode nos dar, só podemos usá-la com a permissão de Deus. Nós só nos vestimos dela por causa de Deus. Ela é de Deus, ela não é nossa, é dele, e Ele nos dá. É uma dádiva de Deus, é um presente que Deus dá a nós, seus filhos, para sermos fortalecidos e não sermos derrotados no mundo que nos cerca. Por isso é que nós precisamos buscá-la. Deus já nos enviou Jesus Cristo, seu Filho. Ele nos deu os recursos espirituais para a vitória, Ele nos deu o poder para vencermos, Ele nos dá a armadura dele, que Ele preparou, essa proteção que Ele próprio preparou por amor a nós e nos entrega graciosamente. É um presente de Deus, só nos compete ir lá buscar. Mas como que nós fazemos isto? Através da nossa atitude de obediência à palavra do Senhor, através da entrega da nossa vida a Jesus, da obediência e da sujeição ao Senhor, aquilo que Ele nos ensina nesse texto e em outros da palavra de Deus. Paulo, ele vivia tanto atacado por situações, que ele declara em certo momento que ele havia um momento difícil na vida dele, que ele, o emissário de Satanás, bofeteava, e o Senhor, ele orou ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele, e a resposta do Senhor para ele: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê, meus queridos? Aí nós vamos entender o que a Bíblia nos diz, que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é naquilo que nós somos incapazes de fazer, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós.
naquela debilidade nossa que o poder de Deus se aperfeiçoa, é na nossa dependência do Senhor que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Por isso aí Paulo vai dizer em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui, por causa da armadura de Deus em mim, por causa da força do seu poder em mim, eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é o meu Senhor. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos, João capítulo 5, sobre a videira, Jesus diz lá no versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada, sem Jesus nós não chegamos a lugar algum, sem Jesus nós estamos derrotados, sem Jesus nós somos presa fácil, mas com Jesus e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma fonte inesgotável de poder que nós temos, meu querido. Essa é uma fonte inesgotável de poder que o Senhor deixou à nossa disposição através de Jesus e tem se manifestado durante todo o decorrer da história na vida do povo de Deus. Para nós entendermos o que é esse poder, volte um pouquinho em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, volta aí um pouquinho e eu quero que você entenda comigo o que é esse poder que Paulo está falando, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo essa narrativa bíblica que Paulo diz assim: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e em vossos pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com os príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora está atuando ao filho da desobediência, o que nós vimos lá em Efésios capítulo 6. Agora preste atenção no versículo 3: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, éramos então dominados pelo poder do maligno, buscávamos satisfazer as vontades da carne, seguíamos os desejos e pensamentos, éramos por nossa natureza pecaminosa filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Versículo 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que agora nós temos um novo lugar. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos colocou em regiões celestiais através de Jesus Cristo, para que nós nos tornássemos vitoriosos, vencedores. E agora somos fortalecidos, porque o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que entrou, que veio em nós, que nos salvou, nos ressuscitou da morte espiritual, nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, que honra nós temos como filhos de Deus, que honra nós temos de saber que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que habita em nós, que transforma a nossa vida, que caminha conosco, que nos faz resistir às forças do mal todos os dias em nossa vida. Então, quando nós entendemos todo esse recurso espiritual que nós temos à nossa disposição, então nós agora podemos afirmar, juntamente com o apóstolo Paulo, nós também somos mais que vencedores, porque Jesus vive em nós.
O cristão, meu querido irmão, que desfruta da maravilhosa graça em saber que a grande batalha foi vencida pelo Senhor Jesus em sua morte e ressurreição, e entende agora que Jesus conquistou a vitória para sempre por nós contra o poder das trevas, o poder do maligno, o poder de Satanás. Eu quero concluir nesta noite lendo 2 textos com você. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando Jesus Cristo, versículo 14, segunda parte dele, ele removeu completamente os nossos pecados, pregando na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Na cruz, Jesus deu o golpe final, venceu o poder de Satanás. Satanás sabe que ele tem pouco tempo. Apocalipse 12:12 fala sobre isso. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que resta pouco tempo para ele. Ele tem pouco tempo, resta pouco tempo para ele. Então ele vai utilizar de todas as estratégias desse pouco tempo para regimentar pessoas e levar com ele, porque ele sabe que Jesus na cruz já o derrotou. Só falta agora o tempo quando Jesus então vai aprisionar Satanás, vai lançá-los nas trevas exteriores, vai lançar no inferno, no lago de fogo para sempre. Mas enquanto isto, nesse espaço de tempo, ele vai tentar de todas as formas arregimentar as pessoas para estarem com ele. Ele não vai aceitar ser derrotado sozinho, ele vai querer levar mais gente com ele. Então compete a nós não aceitarmos isto, compete a nós, meus queridos, a vivemos essa nova vida com Cristo, com esta plena certeza de que Jesus Cristo triunfou lá na cruz pelos nossos pecados, venceu o poder de Satanás e agora nós somos vencedores. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte fosse destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Lá na cruz, Jesus o destruiu. Lá na cruz, ele reconquistou os nossos direitos perdidos por causa do pecado lá no Éden, de Adão lá no Éden. Aquela capacidade de estar na presença de Deus que o homem perdeu lá na cruz, Jesus reconquista e nos dá agora o poder para a vitória. Por isso é que Paulo, entendendo tudo isto, é que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor, é nele, é vivendo com ele, é nos relacionando com ele, é amando a Jesus, é aprendendo da palavra dele, é em oração, é em renúncia, é em compromisso com Jesus, que ele então nos dá o poder para a vitória. Como você tem vivido no seu dia a dia, meu querido? Como você tem vivido? Você está vivendo como alguém vitorioso, como alguém derrotado? Já está usando a armadura de Deus? Não estou falando de você cantar algumas músicas que falam sobre Deus, você vê alguns programas evangélicos em rádio, televisão ou internet. Estou falando de alguma prática religiosa. Não é religião. Religião é um mal na vida do ser humano. Estou falando de Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus que me ama e se entregou por mim na cruz do Calvário.
Jesus é aquele que levou sobre si todos os meus pecados. Jesus é aquele que me ama, e seu amor ele me salvou, me transformou. Jesus é aquele que me libertou da condenação eterna, que me deu uma nova vida. É aquele que um dia vai voltar. E na sua volta eu quero estar com Ele, espero que você também esteja com Ele. Mas para isso você precisa fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Você precisa viver com Ele todo momento. Você precisa amar a Jesus mais do que todas as outras coisas. Você precisa deixar as questões pessoais de lado. No texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, ele diz ali para nós, a nossa luta não é contra carne e sangue. Deixa essas coisas pessoais, essas picuinhas do dia a dia de lado, deixa essas contendas, essas situações pessoais e olhe para Jesus. Viva com Jesus, ame a Jesus, Ele é o que te dá a vitória. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Tenha atitude, deseje viver com Jesus, viva em Jesus e seja um vencedor em Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Que Ele te abençoe nesta noite, meu amado. Que Ele te abençoe poderosamente nessa noite, que você viva realmente protegido pelo poder do nome de Jesus. Não aceite nada menor do que isto. Clame ao Senhor e Ele vai se manifestar na sua vida. Viva em Jesus, seja vencedor todos os dias da sua vida. Não se deixe vencer pelo mal que te cerca, mas viva em Jesus e você aprenderá a vencer o mal com o bem. Amém? Que Ele esteja presente na sua vida, na sua casa. Que o poder do nome de Jesus repreenda todo o mal agora que esteja aí na sua vida e na sua casa. Que o poder do nome de Jesus repreenda todo o mal que está sobre a nossa nação. O pecado, a corrupção, a violência. Nós falamos tanto aqui a respeito do coronavírus, não é? Mas quantas coisas têm matado nesse mundo, a violência, coisas catastróficas. A gente acompanha estarrecido as notícias. Fiquei realmente muito impactado com essa notícia. Circulou o Brasil com criança de 10 anos, grávida, estuprada. E o erro, agora utiliza-se um outro erro para tentar consertar um erro anterior, um aborto. Não cabe aqui nenhuma questão de discussão a respeito certo ou errado, a questão da vida. Meus queridos, vivemos um tempo de tanta perplexidade, tanta violência, tanto mal, tanta agressividade, tantas contendas, tantas lutas pessoais, tantas guerras internas, na família, desentendimentos, discórdias, marido, mulher, filhos, irmãos dentro de casa, nas ruas, desentendimentos por coisas banais. Vemos um tempo onde o diabo ele tem cirandado de uma forma no nosso país, enquanto muitas vezes a igreja está calada, está em silêncio. Enquanto nós nos calamos, enquanto nós não nos calamos, o diabo, sabendo que ele tem pouco tempo, ele está disseminando o mal de todas as formas. Precisamos ter a atitude de sermos porta-vozes do Senhor, através da palavra do Senhor, proclamarmos a vida que há em Cristo Jesus. Que Ele te fortaleça para isso, que Ele te dê capacidade, que Ele te renove a cada momento da sua vida, que Ele te abençoe e te guarde nesta noite. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, visita, Deus, essa pessoa que está acompanhando conosco agora, seja através dessa transmissão online, seja através do vídeo gravado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que agora o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa, Deus, repreendendo todo o mal que está na vida dela ali, pelo poder do nome de Jesus.
repreendendo, Deus, a enfermidade, repreendendo, Deus, espírito de discórdias que estão nas famílias, espírito de enfermidade que tem assolado a nossa nação, repreendendo, Deus, o poder mortal desse vírus que circula em nossa nação, repreendendo, Deus, toda ação maligna que vem para destruir as obras do Senhor. E, Senhor Deus, dá coragem de se levantarem nesse tempo e revestirem e buscarem essa armadura, se vestirem dela, para que sejam vencedores, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou para nós esta armadura do Senhor para nós. O Senhor deixou para nós, registrado na sua palavra, os desafios de como viver essa nova vida, vencedores deste mundo, Pai. Não nos deixe ser assolados pelas coisas que vêm contra nós, mas que olhemos para Jesus, o autor e aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. Assim como o Senhor venceu o poder do diabo lá na tentação, venceu o poder do diabo lá na cruz, o Senhor nos dá também a força e o poder para sermos vencedores nesse tempo. Então, Deus, revista agora os seus filhos desse poder, para que eles sejam mais que vencedores, Pai. Encha-os, ó Deus, nesta noite, desta presença, desse poder, dessa majestade do Senhor, para que sejam vencedores, Pai. Dê forças para que eles busquem ao Senhor para se vestirem dessa armadura, e que a palavra do Senhor possa penetrar nesse coração que está sedento nesta noite, transformando esta vida, dando um novo propósito de vida hoje para esta pessoa, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer morada nesse coração agora, Pai, nesta família, levando paz aos corações, cura para as enfermidades, e revestimento do poder do Espírito Santo do Senhor sobre cada pessoa agora, Deus. Aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, guarda-os, ó Pai, de todo o mal nas suas famílias, Pai. Aqueles que precisam sair para o seu trabalho, onde estiverem agora, guarda, protege aqueles que estão trabalhando ali nos hospitais, Deus. Toma a vida da Estela, está naquele plantão ali agora à noite também naquele hospital. Quantos outros estão enfrentando essas situações? Nosso irmão Ellison também, Deus, trabalhando diretamente ali com enfrentamento no dia a dia, ó Pai, dessas enfermidades as mais diversas, ó Deus. Abençoa a vida dele também, protege o teu servo e protege, Deus, todos aqueles que estão nessa linha de frente, ó Deus. Quantas pessoas têm perdido a vida nesses últimos dias, ó Pai, por causa desse vírus, Deus. Quantas pessoas da área de saúde que estão ali trabalhando para preservar a vida física das pessoas, estão perdendo as suas próprias vidas, Pai. Mas que o Senhor possa protegê-los e guardá-los nesse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa a vida de cada um, abençoa as nossas cidades, Pai, o comércio que se reabre, ó Deus, que o Senhor possa protegê-los ali, para que não sejam, ó Deus, contaminados. Que o Senhor possa, ó Deus, preservar a economia, restaurar a economia do nosso país, Deus, trazendo, ó Deus, um tempo de paz no nosso dia a dia. Mas que o Senhor não deixe o seu povo se esquecer que a paz verdadeira nós só vamos alcançar em Jesus Cristo, que Ele é a nossa paz. Então, Pai, em nome de Jesus, envolve, Pai, todos agora com esse poder do Senhor, com esse manto protetor de poder que o Senhor pode colocar sobre os seus filhos, Pai, para que sejam guardados de todo o mal. Nós oramos, nós entregamos, Pai, estas vidas agora ao Senhor, orando em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, nós vamos caminhando aqui, já estamos quase terminando. A nossa saudação a todas as pessoas que chegaram aqui, aqueles aos quais eu consegui identificá-los, a minha palavra para eles hoje, boas-vindas de gratidão a todos vocês. Estou procurando aqui, tá? Por isso que deu esse vácuo aí.
Rosana, Heloísa Ácimos, pastor Zé Walter, Maria de Lourdes, Santos Oliveira, Minu Teixeira, Elison Francisco, Márcia Gomes, a minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares. Muito bem, algumas expressões aqui, algumas palavras das pessoas. Então acompanhe aí nos comentários, por favor. Gil Miller. Muito bem. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem aqui. Lembrando, amanhã nós temos um encontro pelo Zoom, os estudos da liturgia que nós estamos fazendo. Então, amanhã, 19 horas, os irmãos que fazem parte já receberam lá o link para entrar. Quem for participar, que ainda não está naquele grupo, por favor, só entrar em contato. E continuamos e caminhamos assim, domingo 10 horas da manhã, estamos juntos, e também, se o Senhor nos permitir, à noite, às 19 horas também. Deus possa abençoar a todos, a confiança, a segurança que Jesus Cristo vive e reina no seu coração. Que Ele te abençoe, dê uma semana em paz, te sustente, te fortaleça, te renove, e viva com Jesus, em Jesus, mais do que vencedor, todos os dias, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor.